Olá pessoal, aqui é a Júlia e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim gravar a tag literária 50%. Até hoje eu li 8 livros, o que pra mim é um número super bom, considerando que nos últimos anos eu não consegui ler quase nada. A primeira pergunta é, o melhor livro que você leu até agora? E o meu é Até o Fim do Verão, da Abby Jimenez. Essa foi a minha primeira leitura da autora. Eu sei que esse livro ele meio que faz parte de uma série, mas ao mesmo tempo ele é um livro único, então eu quis começar por ele. E eu fiquei super feliz com essa leitura, ela fluiu super bem e eu favoritei esse livro. E falando rapidamente sobre o livro, ele conta a história da Emma e do Justin, que eles se conhecem por meio de um post que o Justin faz numa rede social, onde ele conta que ele é meio que amaldiçoado, porque toda namorada que ele tem e depois eles terminam, essa pessoa acaba encontrando o amor da vida dela e ele fica sozinho. E a Emma acaba passando pela mesma coisa. Então eles começam a conversar e aí vai sendo desenvolvida a história do livro. A segunda pergunta é, a melhor continuação que você leu até agora? Bom, esse ano eu ainda não comecei nenhuma série ou continuei nenhuma que eu já tinha lido. Então eu não tenho como responder essa pergunta, mas teoricamente Até o Fim do Verão seria parte de uma série, então talvez fosse ele. A terceira pergunta é, um lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. Bom, eu separei 3 livros para poder responder essa pergunta. Bom, o primeiro é Um Verão Radiante, da Carly Fortune. Eu não tenho esse livro e eu também nunca li nada da autora, seria o meu primeiro contato, mas depois de ler todas as sinopses dos livros dela, esse foi o que mais me interessou e é o que mais se parece com o que eu tô acostumada a ler, então eu acho que eu super amaria esse livro. Depois a gente tem Eu Não Sou Jessica Chang, da Anne Young. Eu gosto muito das propostas das sinopses da autora. E eu quero muito ler esse livro. Primeiro que ele me conquistou pela capa, porque eu acho essa capa lindíssima, uma das favoritas da autora. E aqui atrás a gente tem escrito, qual é o preço da perfeição? Esse livro ele conta a história da Jenna, que ela queria muito ser a prima dela, que é bem-sucedida nos estudos, bem-sucedida na vida, então ela pede um dia para se tornar a prima dela, a Jessica Chang. Só que esse pedido ele acaba literalmente se tornando realidade, e ela acaba vivendo a vida dessa prima e ela percebe que o que ela achava que era 100% perfeito talvez não seja. E também as pessoas, os pais dela, a família dela, os amigos, acabam esquecendo da Jenna. E aí a gente tem o grande dilema do livro, que seria: a garota precisa decidir se vale a pena interpretar o papel da filha e estudante perfeitas, mesmo que isso signifique partir o coração do garoto que sempre amou, mesmo que isso custe perder-se de si mesma para sempre. E por último tem Uma Vida e Tanto, da Emily Henry. Eu também gostei bastante das cores dessa capa, foi o que basicamente me chamou muita atenção. E também gostei da sinopse, como envolve escritores. E eu sei que tem muitas reviews mistas sobre esse livro, muita gente gostou, muita gente não gostou, mas eu tô animada pra ler, vai ser meu primeiro contato com a autora. Eu tenho leitura de verão, mas eu acabei não lendo até hoje, e eu quero muito ler esse aqui também. A quarta pergunta é, o livro mais aguardado do segundo semestre? Bom, eu não tenho 100% de certeza se esse livro lança esse ano ainda, mas eu acredito que sim, porque eu vi durante a Bienal as pessoas falando sobre ele no encontro que teve da editora Alt. Porém, eu acabei perdendo esse print, então não tenho 100% de certeza. Mas é A Song to Drown Rivers, da Anne Young. Tô animada pra ler esse livro porque ele é uma fantasia histórica e eu acho isso muito legal. E ele também é baseado numa lenda chinesa. A quinta pergunta é, o livro que mais te decepcionou esse ano? Bom, nenhum dos 8 livros que eu li foram realmente decepcionantes, porque eu acabei gostando bastante de todas as leituras. Mas um livro que me decepcionou um pouquinho ou não atendeu 100% às minhas expectativas foi A Playlist, da Brittany Cherry. Bom, como é um livro da Brittany Cherry, eu esperava que fosse um pouco mais dramático, ou ele é, mas acabou, não me tocando tanto assim. E esse livro ele também tem a Reese, que é uma criança. E eu gosto bastante de livros com criança e plot de gravidez, por mais que eu saiba que bastante gente não gosta, mas eu gosto, faz parte do que eu gosto de ler. Então, por eu gostar bastante disso, eu esperei que a criança participasse um pouco mais assim da história. Ela tem bastante interações com, no caso, o personagem masculino, porque o Oliver, né? Porque ela é filha da Emery, que é a nossa protagonista feminina. Então, eles acabam formando, obviamente, essa família. Então, tem interações dela com ele, mas eu esperava um pouco mais, assim. Ele foi um livro bom, porém eu fui com muita expectativa e elas acabaram não sendo 100% alcançadas. A próxima pergunta é, o livro que mais te surpreendeu esse ano? E não haveria outro livro para essa resposta, senão A Noiva do Deus do Mar, da XO. Esse livro ele é uma fantasia histórica baseada numa lenda chinesa, a lenda da Noiva do Deus do Mar.
Porém, a protagonista dessa lenda não é a protagonista do livro. Nesse livro, a nossa protagonista é a Mina, diferente da lenda, que é a Xinqiang, porém a Xinqiang faz parte desse livro também. Nessa história, ela também tem a relação do fio vermelho do destino, e é uma fantasia super fácil de ler, o livro é super curtinho, e fazia muito tempo que eu não li uma fantasia, por isso mesmo eu escolhi começar por essa, por ser curta. E foi muito divertida, e eu fiquei muito encantada com tudo que eu li nele. A 7ª pergunta é, o seu novo autor favorito? E bom, a autora que eu mais gostei de ler esse ano foi a Abby Jimenez, e eu tô muito animada para poder ler os outros livros dela. Eu já tenho Para Sempre Seu, e eu quero muito começar esse logo. A 8ª pergunta é, seu crush literário mais recente? E a resposta seria o Justin, de Até o Fim do Verão. A próxima pergunta é, um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre? Bom, felizmente ou infelizmente, nenhum desses livros que eu li até agora realmente me fez chorar. Eu fiquei emocionada com alguns, mas chorar mesmo nenhum. Próxima pergunta é, um livro que te deixou feliz? E foi A Mecânica do Amor, da Alexane Farrell. Já tinha uns 2 anos que eu tinha esse livro, porém como a autora vinha na Bienal e eu queria muito pegar o autógrafo dela e eu consegui, eu resolvi ler ele logo, e foi uma leitura muito divertida. As últimas 200 páginas, assim, foram as partes que eu mais gostei do livro. Uma leitura leve e super rápida. Penúltima pergunta é, o livro mais bonito que você comprou ou ganhou? Bom, para essa resposta, eu separei 2 livros que eu gosto bastante das capas. Então a gente tem Se Você Pudesse Ver o Sol, da Anne Young. Eu gosto muito dessa capa, adoro os tons de azul, os tons de rosa que tem aqui, o rosto. Isso aqui como parece uma fumaça, um vento, alguma coisa assim. E aqui atrás também. E eu gosto bastante dentro dele, que é todo coloridinho. E o segundo livro é O Roubo em 3 Atos, da Paula Alexander. Bom, a capa também acho lindíssima. Gosto das máscaras, do preto da capa, dos desenhos da fonte. Atrás também é muito bonito. E o que eu mais gosto nesse livro são as ilustrações, porque ele tem ilustrações dentro e também a diagramação dele. Por exemplo, aqui a gente tem as máscaras, aí quando a gente vira tem o sumário e aí é tudo assim preto. E aí conforme vai tendo as divisões dos atos, deixa eu achar aqui. Aqui, por exemplo, primeiro ato, aí tem essa diagramação assim, e quando a gente vira tem uma ilustração referente ao primeiro ato, e isso vai se repetindo durante o livro todo. E aí isso me deixou muito animada para ler, porque eu acho muito bonito quando a edição vem toda assim caprichada. E a última pergunta é, quais livros você quer ou precisa muito ler até o fim desse ano? O primeiro é Minha Melhor Parte, da Hannah Bonayang. Bom, eu acho que esse romance ele tem tudo a ver com o que eu gosto de ler, e eu acho que ele vai me deixar muito feliz lendo, e eu já tô enrolando pra ler ele, eu quero ler há bastante tempo, desde que foi lançado, mas eu deixei pra comprar ele esse ano fisicamente na Bienal, e todo mundo fala muito bem desse livro, então isso só me deixa mais animada pra ler. E outro livro que eu não posso deixar de ler esse ano é Ontem à Noite, da Mahari McFarlane. Eu não sei se é assim se pronuncia o nome dela certinho, mas esse livro todo mundo fala muito bem dele também. Eu não conhecia ele até essa Bienal, onde eu vi muita gente recomendando, e o preço dele tava super em conta, então eu resolvi comprar. E a sinopse me deixou muito intrigada também, e eu tô bem animada pra poder ler esse. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por assistir até aqui. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau!